meu povo, se eu te perguntar se a gente vive debaixo da lei ou da graça, claro que você vai me responder sim, Léo. A gente está debaixo da graça. Lógico, a gente está no tempo da graça. Mas minha pergunta é, será que isso é uma realidade na sua vida? Ou será que isso é só um discurso? A gente está vivendo na graça. Mas o que é viver na graça? Eu quero chegar no final desse vídeo te explicando, através das escrituras, o que é estar no tempo da graça. O que é viver a graça de Deus na nossa vida. E a gente vai entender se a gente está de fato debaixo da lei ou se a gente está debaixo da graça. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar? Você tem que participar, rapaz. E tem outras formas de participar aqui do canal. A primeira delas é através do Palavra em Movimento, que é nosso canal no Instagram, no WhatsApp, onde a gente coloca devocionais durante a semana que abençoam a sua vida, a sua família, te fazem mergulhar no conhecimento, no poder de Deus. E a gente ainda faz um desafio para a gente ler a Bíblia todos os dias. E, cara, tem sido bênção demais, a gente tem recebido feedbacks e você pode fazer parte disso. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode também se tornar membro aqui do canal, cara. Quando você se torna membro, você está falando pro YouTube assim, ó, eu curto, eu me inscrevo, mas ainda mais eu invisto para que esse conteúdo chegue mais longe. A gente precisa de pessoas que acreditem em uma palavra viva do Evangelho para chegar ainda mais longe. Por isso, cara, se torne membro do canal. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, não só por você ser membro do canal, mas porque você está investindo para que não o Léo chegue mais longe, mas para que a palavra de Deus chegue ainda mais longe. Então vamos para cima e o link vai estar aqui embaixo. Clica aqui em Seja Membro. E por último, e não menos importante, é o seu comentário, cara. Eu quero te conhecer, você que está vendo esse vídeo. Então deixa aqui embaixo de onde você é, qual que é a sua igreja, né, qual que é a sua cidade, o nome do seu GC. Se você não tem GC, fala aí, tô estudando para minha EBD. Cara, coloca aqui embaixo. E outra coisa, coloca a sua opinião sobre esse assunto, que a gente quer ter um filtro e entender se a gente está sendo claro naquilo que a gente está falando. Então fala aqui embaixo, você está no tempo da lei, no tempo da graça, o que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos lá. O texto que a gente vai falar hoje está em Romanos 6,14 e está falando assim, vou ler aqui para vocês. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cara, esse texto já respondeu a pergunta. A gente está debaixo da lei ou debaixo da graça? A gente está debaixo da graça. Mas o que é estar debaixo da graça? É sobre isso esse vídeo. Não é sobre se a gente está debaixo da lei ou da graça. Que a gente está debaixo da graça é uma coisa óbvia. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu quero primeiro te explicar para que serviu a lei. Porque se a gente está debaixo da graça e parece que são coisas diferentes pelo visto, o para que serviu a lei eu quero te explicar. Quero te explicar também o que significa de fato viver debaixo da graça. E mais, você vai entender que viver debaixo da graça não é uma licença para pecar. Não é porque a gente está na graça que agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu estou debaixo da graça e a graça alcança a todos nós. E de fato, a graça alcança qualquer pecador. Independente do pecado que ele cometa, a graça é capaz de alcançá-lo. Mas não é porque a gente está debaixo da graça que a gente faz o que quiser. E é sobre isso que a gente vai falar. Então surgem 3 dúvidas e são essas dúvidas que eu vou responder para você. Então fica ligado que eu tenho certeza que no final do vídeo nós vamos crescer ainda mais no conhecimento e no poder de Deus. E a primeira pergunta é, se não estamos debaixo da lei, para que ela serviu? É interessante a gente pensar que a lei ela revela o padrão de Deus e revela a nossa incapacidade de seguir esse padrão. Por exemplo, em Romanos 3,20 fala assim, pois ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei ela é como se fosse um espelho. A gente olha para a lei e a gente vê a nossa sujeira. A gente vê a nossa incapacidade. A gente vê o quão pecadores nós somos e quanto que nós não temos a capacidade de sermos coerentes de acordo com aquilo que a gente acredita. A gente começa a ler a lei e a gente fala assim, cara, eu não consigo cumprir isso aqui. A lei, ela tá mais para um exame médico. Pensa só, quando chega o exame, ele não revela para nós a cura, mas ele fala qual é a nossa doença. Quem precisa nos mostrar a cura é o médico. Ele que vai encaminhar o nosso diagnóstico, através do nosso diagnóstico, ele que vai nos encaminhar para a caminhada que vai nos levar à cura. Ou seja, se a gente pensar na lei como esse tipo de exame, a gente vai ver que ela aponta o nosso erro, ela aponta o nosso pecado, mas ela não é capaz de nos purificar.
Outra coisa que a lei fez, ela manteve o povo separado até Jesus vir à terra. Se a gente pensar em Levítico 20, 26, fala assim: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para serem meus. A lei, ela moldou o caráter de Israel. A lei, ela preservou a esperança no Messias. A esperança de uma purificação real. Por mais que nos tempos de Jesus eles tinham uma expectativa militar, a lei sempre deixou clara que a expiação de pecados era aquilo que Jesus viria fazer. Ele viria salvar não só o povo de Israel, isso estava muito claro nas Escrituras. Hoje a gente consegue fazer uma leitura mais ampla do que o povo de Israel deveria ter crido. Mas para eles talvez tivesse também essa dificuldade de enxergar nas Escrituras esse Messias salvador de toda a humanidade. Mas fato é que estava claro nos livros, nos escritos de Isaías, estava claro lá no Pentateuco, estava sempre lá que Jesus era o Messias que viria. E a lei sempre apontou para ele. Porque, por exemplo, Hebreus 10:1 fala assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade exata. Se você pensar, quando espergia o sangue pelo propiciatório, em cima do propiciatório, aquilo simbolizava Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto na lei isso era algo que precisava ser feito e refeito. Para que todo ano essa purificação acontecesse, Jesus faz de forma eficaz, eficiente, de que uma vez por todas, toda a humanidade poderia ser salva por meio do sangue dele. Então a lei era sombra, mas ela apontava para algo muito maior. A lei teve sim sua importância porque ela apontava para Jesus. Jesus é a lei de Deus. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra de Deus. Agora, eu quero saber se você já enxergou a lei dessa forma. Comenta aqui embaixo. Cara, eu tinha lido e pensado dessa forma, ou talvez, Léo, nunca tinha visto desse jeito. Então deixe seu comentário aqui embaixo que eu tenho certeza que outras pessoas vão ver e falar assim: olha, eu também precisava pensar desse jeito, viu? E aí a segunda pergunta é: o que é estar debaixo da graça? Graça é favor imerecido, por isso que é de graça. Eu não mereço, mas eu tenho. Olha só, mas não é passividade. A gente precisa lembrar disso. Graça não é passividade. Por mais que é um favor que eu não mereço, entendeu? Isso nós vamos entender isso agora. Talvez você não entendeu. Você falou assim: Léo, não entendi o que você falou. Em Efésios 2, 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Graça é Deus te dar algo que você nunca foi capaz de conquistar. Cristo cumpriu por nós a justiça da lei. Romanos 6, 23 vai falar: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado era a morte. Eu e você, a gente devia morrer, porque a gente pecou. Porque a gente nasceu do pecado de Adão, a gente precisava morrer. E de fato alguém morreu por esses pecados. Esse pecado que você cometeu hoje, esse pecado que eu cometi hoje, alguém morreu por ele. E não foi eu, e não foi você. Olha que loucura. A gente devia ter morrido. Quando você mentiu, quando você olhou da forma que não deveria, quando você fez aquilo que você está pensando aí agora, você devia ter morrido por causa disso. Mas alguém escolheu deliberadamente, sem você merecer, uma pessoa que era santa, irrepreensível, toda poderosa, ela escolheu morrer por você. Olha que loucura, isso é loucura. Por isso que Paulo vai falar aos Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. E se a gente pensar em graça, graça é poder viver no Espírito. Em Tito 2, 11 e 12 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Graça não é só um presente de perdão, mas é um treinamento para que a gente viva uma vida no caminho do Senhor. Não é possível, e aí a gente volta no que a gente falou, por nós mesmos, nós cumprirmos aquilo que a lei determinou. Porque se a gente não tiver a graça na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, para nos perdoar, para nos remir e para nos capacitar a viver a vida de Deus em nós. Não tem como a gente ter um novo coração
disposto a obedecer se a gente não tiver sido alcançado por essa graça. E é importante a gente ver também que a graça é a identidade como filhos. Porque lá em João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você entende que você é chamado, você é amado como filho, você começa a obedecer por amor, não por medo. Eu gosto do exemplo de quando um funcionário ele precisa obedecer ao seu patrão, porque ele tem um salário para receber. Mas quando você é filho, você obedece porque você é filho. Você obedece por gratidão, por amor, por unidade. Não é uma simples união. Eu gosto de diferenciar a união com unidade se você pensar em um saco de batatas, por exemplo. Um saco de batatas, aquelas batatas que estão dentro do saco ali, elas estão todas unidas. É uma união ali. O saco de batatas está todo ali, se você chacoalhar, elas chacoalham juntos, mas se você passar uma faca naquele saco, o saco vai se abrir, as batatas vão se derramar, algumas vão se perder, outras você vai achar de novo, e você vai juntar em sacos menores. Isso é união. Agora, a unidade, que só é capaz pelo vínculo do Espírito Santo de Deus, é como se fosse um purê de batatas. Que não tem como mais você distinguir qual batata. Ah, essa aqui era a batata 1, essa era a batata 2. Não, não, não. Elas são uma unidade. E o Espírito de Deus nos capacita a nos tornarmos filhos e co-herdeiros dentro de uma família que vive a unidade de Deus. Tá, mas aí a gente entendeu que a gente não está debaixo da lei. A gente entendeu para que a lei serviu. Depois a gente viu que a gente está... O que é estar debaixo da graça? Mas surge uma terceira pergunta, que eu acho que é a mais relevante nisso aqui, que é: viver debaixo da graça significa que eu posso pecar o quanto eu quiser? A Bíblia responde isso direto. A Bíblia não faz curva para responder. Se a gente leu o versículo 14, Romanos 6, 14, que fala assim, ó: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No versículo 15, já mete o pé na porta. Ele já fala assim: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. A Bíblia é muito clara aqui. De maneira nenhuma. E por quê? E a resposta é simples. Porque a graça verdadeira transforma o coração. Em 1 João 3,9 vai falar assim: ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O pecado se torna incoerente na nossa vida. Pecar não condiz mais com aquilo que nós queremos para a nossa vida. A gente não peca mais porque a gente é grato por aquilo que ele fez por nós. E aquilo que ele fez por nós é uma obra completa. Não existe essa argumentação, que é uma argumentação que tenta diminuir as escrituras. Você só argumenta isso porque você quer diminuir as escrituras. Porque a gente crê em um Deus que faz uma obra completa. Aquele que chama é aquele que santifica e é o mesmo que glorifica. Ele faz uma obra completa. Então, se ele te alcança, ele é capaz de te transformar, independente do que você fez. Mas a gente é crente, a gente às vezes a gente não crê que Jesus é capaz de transformar. O assassino, ele deixa de ser, porque ele foi regenerado por Cristo. Que o mentiroso, ele para de mentir, porque ele foi regenerado por Cristo. A gente não consegue crer nessas coisas. E a gente precisa enxergar nas Escrituras a transformação que é sobrenatural. E de fato, a pessoa não muda porque ela quer. Eu costumo dizer que a argumentação do cristianismo não é forte o suficiente para transformar uma vida, porque somente a ação do Espírito Santo. O cristianismo não é sobre argumentação, embora ela seja boa. Mas ela não é suficiente para mudar o coração do homem. A única coisa que é suficiente para mudar o coração do homem é o poder do Espírito Santo. O que torna o cristianismo totalmente diferente das outras religiões é a sobrenaturalidade. Ele é sobrenatural, ele age de forma sobrenatural. A gente não pode excluir essa verdade, que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele age no natural muito, mas ele também age no sobrenatural. E a gente não pode fechar os nossos olhos para essa realidade. Então, se ele é capaz de nos transformar, a graça nos alcança e nos regenera de dentro para fora. Então, eu não quero mais pecar eu não quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: Paulo, escravo do evangelho. Não, ele é escravo, não é só, ele é escravo porque... E eu já falei disso aqui em outros vídeos.
A escravidão que Paulo está falando não é a mesma da colonização aqui da América. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, que a gente vai distinguir o que é essa escravidão que Paulo está falando. Mas Paulo está falando que ele deliberadamente, ele é um escravo de Cristo, porque ele foi encontrado. Mais do que isso, ele ganhou o direito de ser filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele se torna o maior dos servos. Porque a realidade é que a herança é dele. E se a herança é dele, se a herança é minha e sua, nós vamos viver de acordo. E a gente vai viver obedecendo, sendo grato, se desviando daquilo que não é a vontade do nosso Pai. A gente foi adotado por Deus. A gente não precisa mais de um ser, de querer um sobrenome, porque ele já é nosso. Ele já nos deu toda a autoridade de filho. Então o que a gente pode aprender aqui é que a lei, ela aponta para Cristo. Ela aponta para o padrão de Deus, mostra a nossa incapacidade. A graça, ela salva, ela transforma, ela nos dá poder, ela nos capacita para viver como filhos de Deus. A gente vê também que a falsa graça é uma desculpa para a gente viver no pecado, para a gente viver as obras da carne, para a gente não andar no Espírito. Então a gente começa a falar sobre uma graça hiper, uma graça que a gente pode fazer o que quiser, mas essa não é a graça de Deus. A verdadeira graça é poder viver no Espírito Santo. O que eu posso te falar é para você renovar a sua mente na palavra. Para você lembrar-se todos os dias da sua identidade em Deus. Para de tentar viver uma vida mundana. Isso é graça falsa, gente. Às vezes você está pensando assim, Léo, mas não é importante a gente ter o nosso norte? Sim, mas Jesus, ele colocou um negócio muito mais profundo. Sabe por quê? Porque se antes eu não podia matar, Jesus está falando agora que eu não posso nem odiar. Se eu não podia adulterar, agora eu não posso nem pensar. Então ele levou a coisa para um lugar muito mais profundo. E eu e você, nós não temos a capacidade de fazer isso sozinho. Por isso que ele morreu por nós. Por isso que ele se entregou por nós e por isso que ele dá o seu Espírito Santo, que é a verdadeira graça de Deus na nossa vida. Para que a gente fosse perdoado e para que a gente pudesse viver como filho. Então renove a sua mente, leia a palavra, viva a palavra, mergulhe na palavra. Cara, e se essa palavra falou com você, eu quero que você compartilhe com alguém. Manda para alguém que muitas vezes tem dúvidas, quer viver uma vida debaixo da lei, mas não entende que a graça de Deus já o libertou. Manda esse vídeo para essa pessoa. Fala com ela assim, cara, você precisa confiar no Senhor, assim como eu tenho confiado, assim como nós temos confiado. Porque é verdade, se você confia no Senhor, o mais Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. E ó, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que ele vai aparecer nos próximos vídeos, cara. Então, assim, não deixa de comentar, que a gente pode aprofundar ainda mais essa discussão que a gente conversou hoje. Eu tenho certeza que a gente vai chegar à compreensão do conhecimento e do poder de Deus. Então, deixa seu comentário aqui embaixo. O primeiro comentário aqui é do Lud Márcio. Ele tá falando assim, ó, Deus abençoe mais uma vez conhecimento compartilhado e aplicado aqui no GC Adonai, Lagoinha, Itabaína e Sergipe. Ludmárcio, Deus abençoe demais sua vida. Esse Ludmárcio, pessoal, é uma pessoa que está frequente aqui no canal, que acompanha a gente desde o início. Então, Ludmárcio, Deus abençoe. Muito obrigado por todo o apoio que você já deu. Deus abençoe. Outro comentário aqui é da Igreja Brasil Bendito. Está comentando, gente, a gente fala, comenta aqui qual igreja que você participa, qual é o nome do seu GC. Ela comentou exatamente isso, Igreja Brasil Bendito. Não conheço essa igreja ainda, mas assim, eu tenho certeza que se está aqui, está procurando conhecer mais o conhecimento do poder de Deus, está aprendendo, está querendo desenvolver, e é isso que a gente quer passar aqui mesmo. Então aqui, quando você for comentar, pessoal, comenta a sua igreja, comenta qual que é, ó, você pode não ser da Lagoinha, eu sou da Lagoinha, eu congrego aqui com a minha esposa da Lagoinha Matriz, mas talvez você nem seja da Lagoinha, está aqui no canal, está aprendendo mais da Bíblia, está aprendendo mais daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, então comenta aqui embaixo, a gente quer saber de onde você é, cara. E o último comentário aqui é da Michelle, ela está falando assim, ó, hoje é nosso estudo de GC. Eu sempre estou por aqui. Deus continue te usando cada dia mais. Somos do GC Moriá de Vespasiano, Lagoinha Vespasiano. Então, Michele, Deus abençoe sua vida. Gente, Lagoinha Vespasiano está sempre aparecendo aqui em peso no canal. Sempre que eu vejo um comentário, é felicidade para todo lado. Então, um grande abraço para Lagoinha Vespasiano. Michele, um grande abraço para você e vamos para cima. Pessoal, não fica sem deixar seu comentário aqui. Não fica sem reagir. Deixa seu like aí. Eu tenho certeza que ó, essa mensagem que está chegando a você vai chegar mais longe ainda. Então, Deus abençoe vocês e vamos para cima.